Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia... Me perdi, que dia é hoje? 13 de novembro de 2021. E o tema hoje da nossa reflexão é sobre a parábola do filho pródigo, com o nosso querido amigo e irmão, o André Castro. E aí eu trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 66, Inverno. Procura vir antes do inverno. É de Paulo, vem de Timóteo 4, 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes dele. Então, meus queridos, com essa leitura, eu convido a todos, então, nesse momento, a fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus, imaginar também os nossos guias espirituais, esses amigos tão queridos, nossos anjos da guarda, que estão nesse momento ao nosso lado, nos ajudando na nossa trajetória, na nossa vida, nesse momento que passamos como espíritos encarnados nessa terra. Imaginemos também todos aqueles que estão presentes aqui em espírito, trabalhando nessa casa, assistindo a nossa palestra, que buscaram refúgio, que estão buscando tratamento, paz. Que todos eles sejam recebidos pelo nosso Mestre Jesus. Que o amor infinito do nosso Pai seja derramado a cada um, a cada espírito, encarnado ou desencarnado aqui presente nesse momento. E que todos nós possamos ser envolvidos com essa luz que alivia,
calma e cura. Que as reflexões do dia de hoje possam nos trazer entendimento, conforto, e que possam nos fazer refletir sobre as nossas vidas e buscar ser pessoas cada vez melhores. Então, é com muita alegria que nós iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus e agradecendo aos benfeitores dessa casa por mais essa oportunidade e rogando suas bênçãos ao nosso irmão André. Graças a Deus. Então, meus queridos, agora eu vou passar a palavra ao André. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, queria agradecer a casa, a Andréia, Inês, todo mundo, pelo convite, novamente. É muito bom estar aqui conversando com vocês, né, e falando sobre essas coisas, sobre Jesus, sobre o Espiritismo. Eu tive a sorte de ter tido um pai que amava muito Jesus, né, e amava muito o Espiritismo, o Evangelho. Então, eu tive a oportunidade de, ao longo da minha vida toda, participar de diversos momentos dentro de casa de estudo do Evangelho. Eu falo tive, só para dizer assim, ele já foi para o outro lado, né? Então, ele continua amando Jesus, amando o Espiritismo, enfim, né? E quando eu era criança, eu ouvia aquelas passagens, conseguia entender no contexto, né, o sentido, tanto porque a gente conversava sobre aquilo, mas sempre tinha uma palavra ou outra que eu não entendia, porque não era uma palavra usual no português, não era comum, né? E eu cresci muitas vezes ou entendendo errado ou não entendendo, né? Então, depois que eu comecei a estudar por conta própria, né, o Evangelho, o Espiritismo, eu sempre pego o dicionário e vou lendo, e aquilo que eu não entendo eu vou olhando no dicionário. Então, como a Andréia falou, hoje a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Eu vou lê-la e aquilo que eu acho que pode ficar meio nebuloso, eu vou explicando, tudo bem? Só para a gente ter uma noção de como é que é a história em si, e aí depois a gente faz uma interpretação, tá? Então, para começar, né, essa história que Jesus contou, né, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Alguns tradutores, alguns estudiosos do Evangelho, eles colocam essa parábola como parábola dos dois filhos, e não parábola do filho pródigo, né? Depois eu vou explicar por quê. E pródigo, né, a palavra pródigo, o que é pródigo? Né? Pródigo é aquela pessoa que gasta os próprios bens de uma forma displicente. É uma pessoa esbanjadora, gastadora, né? Uma pessoa que torra a grana, assim, sem pensar no amanhã, né? Sem pensar, até como a mensagem que a Andréia leu, né, sobre o inverno, né? Emmanuel fala de temperança, né? Então, a pessoa que tem a temperança, ela sabe usar com consciência, né? Sabendo usar e guardar um pouco, porque ela sabe que amanhã pode faltar, né? Então eu vou ler a passagem. Ela fala assim: e disse, né, Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ou seja, ele pediu a herança, a parte dele, né? Ele repartiu os recursos, né? O pai, então, fez a divisão entre eles, né? E não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, né? O filho pegou tudo que ele possuía, né? E aí, no caso, ele vendeu a parte dele, né? Porque o pai era dono de uma fazenda, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha empregados, ele tinha muita posse, né? Então ele viu a parte que cabia ao filho, ou seja, quando ele morresse, né? Ele tem 2 filhos, vai ficar uma parte para o filho, para a esposa, enfim, né?
Ele fez o cálculo lá e falou, ó, a parte da fazenda que cabe ao meu filho é isso aqui. Então ele falou, deu para o filho, ó, a sua parte é essa. Então o filho vendeu aquilo para uma outra pessoa, que é o que está aqui. Né? Não muitos dias depois, ou seja, rapidamente, né? Ele pegou tudo que ele tinha, vendeu a parte dele da fazenda, ou seja, pegou o dinheiro e ausentou-se dos pais, ou seja, foi embora para uma região distante. E lá dissipou, ou seja, gastou, né, tudo que ele tinha, toda a grana. Né, vivendo dissolutamente. Dissolutamente é desregradamente. Então, o que aqui está falando? Né? Que o filho falou para o pai, olha, pai, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Eu não quero mais ficar aqui com você. Quero seguir meus passos, né? Então, me dá a minha parte, né? Que eu teria direito quando você morresse, né? Porque eu quero viver a minha vida. E o pai deu. Ele pegou e foi embora. Foi para um outro administrar aquele dinheiro, que era um dinheiro para ele comprar alguma coisa em outro lugar, ou uma casa, ou então montar um negócio, ou se ele fosse regrado, né, se ele conseguisse ser disciplinado, ele poderia pegar até aquela grana e ir vivendo durante muitos anos, talvez até o fim da vida, se ele soubesse administrar aquela grana. Só que aí ele não teve essa inteligência, né, essa sabedoria. Ele torrou a grana e depois de gastar tudo, ele ficou ficou na miséria, né? E naquela região que ele foi viver, depois de um tempo, passou por uma grande seca, um grande período em que a economia ficou ruim, digamos assim. Então, você não tinha empregos, as pessoas não tinham dinheiro, né? Muita gente desempregada, e ele começou a passar fome. Então, o que ele fez? Associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para ir para portos, que era um emprego muito ruim. Né? Era um emprego, assim, digamos assim, humilhante. Né? Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Ou seja, ele passava tanta fome que ele queria comer a comida que os porcos comiam. Alfarroba era alguns autores, algumas traduções falam como ser uma vagem, outros como uma fruta. Mas, de qualquer forma, era uma comida que as pessoas não gostavam, porque se gostassem, não davam para os porcos. Então, até alguns dicionários assim que explicam essas coisas bíblicas, né, comentam que em períodos em que tinha muita miséria, o pessoal passava fome, eles comiam essas alfarrobas. No período normal, né, nos períodos normais, eles estavam com os porcos. Né? Então ele estava com tanta fome, passando tanta dificuldade, que até a comida do porco ele queria comer. Né? Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço fome. Ou seja, caiu em si, né? Ele se tocou, né? Eu estou aqui passando fome, na miséria, e na fazenda do meu pai tem muitos trabalhadores lá que comem bem melhor do que eu. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Então ele pensou, né? O fato dele ter pedido a herança e saído não foi uma coisa assim legal de ser feita, né? Porque o patrimônio era da família, certo? A família vivia unida lá na fazenda. O fato dele chegar e falar, olha, eu quero a minha parte porque eu vou viver minha vida, é como se ele estivesse dizendo para o pai, olha, eu não quero mais viver com você, não quero mais comungar, não quero mais estar na família, né? E isso, de certa forma, é uma ofensa, ou pelo menos uma coisa desagradável. Né?
o pai poderia ter reclamado, protestado, falou assim, não vou te dar a herança agora, você vai ter que esperar eu morrer para você pegar a sua parte, né? Mas o pai não discutiu. O pai deu a parte dele e nem reclamou, né? Então, o fato dele cair em si e pensar em voltar, primeiro, ele devia estar no fundo do poço, assim, né, na humilhação. Porque se você faz uma besteira dessa, digamos assim, né, se você ofende o pai, a família, pega tudo, dá as costas e vai embora, aí você torra toda a grana, né? Para você pensar em voltar, você sabe que vai passar vergonha, né, que você vai ter que se humilhar, que você vai ter que encarar de novo aquelas pessoas, o pai, o irmão, a mãe, os empregados da fazenda, as pessoas daquela região que com certeza souberam da história, né? Porque alguém até da região deve ter comprado um pedaço lá da fazenda, então isso virou uma história da cidade, digamos assim, da região. Então, ele chegou no fundo do poço por ser filho do meu pai, mas pelo menos ele pode me admitir como empregado, e aí pelo menos eu não vou passar fome, né? Porque os empregados do meu pai comem bem, né? Porque ele dá comida aos empregados. Então ele fez isso, dirigiu-se ao seu próprio pai, estando ele ainda longe, ou seja, assim que ele chegou nas terras, na região, o pai viu de longe, reconheceu, né? E teve pena, entendeu na hora o que aconteceu, até pelos trajes, pela roupa, né? Foi, meu filho fez besteira, né? Ele não soube usar a grana e agora está voltando porque deve estar passando por muita necessidade. E aí o pai corre na direção dele. Porque o pai também deve ter percebido que, para ele voltar ali, se humilhando daquela forma, e tendo que encarar os olhares das pessoas da região, da fazenda, enfim, né? Ele sabia que não era fácil, né? Então ele corre de encontro ao filho antes que qualquer pessoa fizesse qualquer comentário, para evitar dele passar uma humilhação. Então ele corre para chegar no filho antes dos outros, né? Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Então ele vai de encontro ao filho, abraça o filho e beija repetidamente. Como a dizer assim, olha, não precisa dizer nada, não, né? Eu já entendi tudo e eu quero que você se reconcilie comigo. Então, o fato do beijo em si, né, do carinho, essa acolhida, representa isso. Eu falo, olha, não tem ressentimento, né? Disse-lhe o filho ao pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola, a roupa, né? Traz para o meu filho uma roupa de gala, de festa, né? E vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. O anel era o símbolo da família. Então, o pai e os filhos homens usavam o anel, né, naquela cultura, naquela época, né, 2000 anos. Então, o fato do pai, o filho veio e se humilhou, né, e falou, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser teu filho, né? E aí o pai manda trazer roupa para ele e o anel, querendo dizer assim, ó, você ainda é meu filho. E para que todos vissem ali que ele era acolhido como filho, né? Trazei o novilho cevado, o bezerro gordo, ou seja, o bezerro que foi engordado para o abate, né? Sacrificai-o e nos deleitemos comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Então o pai acolhe o filho dessa maneira e ainda faz uma festona, né? Porque matar um bezerro, né? Não é um churrasquinho, né? É carne. Então ele ia dar a festa ali para todo mundo, da fazenda, enfim, dos vizinhos, né? É uma festança danada, como se fosse uma festa de casamento, né? E aí o que aconteceu? O filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso.
perguntou para um dos empregados da fazenda: o que está acontecendo? E ele disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Então, o filho mais velho, que foi o filho que ficou na fazenda com o pai, depois que ele chegou, ele estava no campo, ele chegou, viu aquela festança toda e entendeu, né, o que está acontecendo. Aí perguntou para o empregado, ele contou. Aí ele não quis entrar na festa. O seu pai, porém, saindo, o exortava, ou seja, insistia com ele, né, implorava, né, conversava com ele, para que ele viesse para a festa. E, em resposta, seu pai disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Ou seja, um cabrito é bem menor do que um bezerro, né? Então ele está falando assim, ó, pai, eu fiquei aqui na fazenda, trabalhei, nunca retruquei, nunca desrespeitei as suas determinações, né? E você nunca me deu um cabritinho para eu fazer um churrasquinho aqui com meus amigos. Meu irmão, que torrou a grana, foi embora, nos desrespeitou, né? Ele volta e você faz uma festança dessa, mata um bezerro. Ele até complementa aqui: quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas. Então, sacrificaste para ele o novilho cevado. Então, o irmão ficou muito enciumado por ver essa situação. Ele, porém, lhe disse, o pai: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi encontrado. Essa parábola é uma das mais longas e complexas que a gente tem. E dá para a gente extrair uma série de coisas aqui interessantes, né? A principal é a ideia que Jesus quer nos trazer de que Deus é um pai amoroso, certo? Jesus queria muito mostrar isso para a gente, principalmente naquela época em que a ideia que se tinha de Deus era um Deus vingativo, punitivo, né? Um Deus que não era amoroso, né? Tanto é que ele conta duas outras histórias que falam a mesma coisa. Resumindo, ele conta a parábola da ovelha perdida, que é aquela que ele fala assim, ó, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que se perdeu. E quando a encontra, fica tão feliz, coloca nos ombros e traz de volta. E quando volta, né, com o rebanho todo para casa, chama os vizinhos e os amigos e com alegria conta que encontrou aquela ovelha perdida. Nessa passagem da ovelha, no final, ele fala assim: eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Uma outra parábola que ele fala é a do dracma perdido. Dracma é uma moedinha de prata, né? Era uma moeda que dava para comprar uma ovelha. Nessa outra parábola ele fala assim: qual da mulher dentre vós que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma, não varre a casa toda atrás do dracma perdido, e quando acha, fica tão contente que chama os vizinhos e os amigos e fala da sua alegria em ter encontrado o dracma perdido. Então, essas três parábolas, elas têm um sentido muito semelhante, né? Que nos fala disso, né? Do amor, da misericórdia, da compreensão que Deus tem para conosco. Então, ele queria nos mostrar que Deus é Pai.
É um pai que ama, é um pai que compreende, é um pai que perdoa, é um pai que é pai para todos. Não só para aqueles que são justos, para aqueles que são bons, mas para aqueles que erram também. Aqueles que erram muito, né? Como o filho pródigo, né? Que desrespeitou a família, o pai, que ocupou o seu tempo, né? Com prostitutas, com festas, com esbanjação, né? Torrou o patrimônio do pai, que o pai levou muito tempo para construir, em pouco tempo, né? Porque o período que ele ficou fora deve ter sido uns 2 anos, algo assim. Ele torrou uma grana que daria para ele viver a vida toda. Então, o que Jesus está dizendo, olha, Deus é pai para todo mundo, né? Para os justos e para os injustos, para aqueles que acertam e para aqueles que erram também. Nessa segunda parábola do dracma perdido, ele fala assim: e vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que isso quer dizer? Né? Por que o pai ou Deus ficaria mais feliz com a recuperação de um filho transviado do que até com aqueles filhos que estão cumprindo o dever, né? Que estão sendo bons? Uma análise que nós podemos ter é que, como lá na parábola, né, o pai de família, o dono da fazenda, né, ele ficou, na verdade, muito feliz em ter a família reunida novamente. Por quê? Porque a alegria dele era ter o convívio da família. Então, por isso a festa, né? Por isso tanta alegria, tanta comemoração por ter um filho transviado que volta ao seio do pai, né? Da mesma forma, Deus, né? Deus quer ver a família reunida, ou seja, ele quer ver todos os filhos felizes, né? Trilhando o caminho do bem. Então, quando os filhos transviados, digamos assim, eles voltam para o caminho correto, Deus se sente muito alegre, porque a família está se reunindo novamente. Ele vai estar, digamos assim, completamente feliz quando todos nós, filhos, em todo lugar do universo, estivermos comungando com Ele. Estivermos não desperdiçando os recursos que Ele nos oferece para seguir um caminho tortuoso. Certo? E Deus é tão bom que, como a gente vê nessa parábola do filho pródigo, ele aceita até que os filhos queiram não estar com ele. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá a oportunidade de nós construirmos o nosso caminho, caminharmos pelas nossas pernas, para que nós tenhamos as nossas experiências e possamos ter o mérito de ter alcançado a vitória por nós mesmos, certo? Então, vamos analisar, por exemplo, quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem nascer aqui, reencarnar, né? A gente é como se a gente pegasse a herança, né, e trouxesse. A gente tem um corpo, a gente tem a saúde, a inteligência, a gente tem os recursos naturais, né, a luz do sol, o ar, a gente tem a família, a gente tem oportunidades infinitas de construir. Então, tudo isso são recursos que a gente pode entender como sendo um patrimônio que Deus nos dá para que a gente possa trilhar o nosso caminho. Então, Deus é tão bondoso e compreensivo que Ele até nos permite, se quisermos, trilhar o caminho errado. Ele não nos força. A gente teve durante milênios, ainda tem até hoje, né, em muitas religiões, a ideia de que nós seremos punidos pelos nossos erros, né? A gente tem a ideia do inferno, a gente tem a ideia, enfim, essa culpa que a gente carrega. E o Espiritismo, ele nos traz uma interpretação diferente, né? Ele nos fala que nós não somos culpados pelos nossos erros, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Quando a gente estuda a lei de causa e efeito, tudo que a gente faz tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Se a gente faz o bem, vai ter uma consequência boa. Se a gente faz o mal, uma consequência ruim. Então, isso nos torna responsáveis.
certo? Ou seja, se a gente atrapalhou a vida de outras pessoas, se a gente fez o mal, se a gente desperdiçou os recursos que nós recebemos para crescer e seguir o caminho do bem, a gente não vai ser condenado, a gente não vai ser considerado culpado, mas nós seremos responsáveis e arcaremos, óbvio, com as consequências daquilo, como o filho pródigo na história. Ele foi, gastou a grana, teve festa, teve os prazeres que ele quis, né? E aí depois ele passou fome, ele teve que se submeter a um trabalho humilhante, ou seja, ele sofreu as consequências. E o que Jesus mostra é que mesmo quando nós trilhamos por esses caminhos, usando todos os recursos que nós temos à mão, inclusive a nossa liberdade de agir, ou seja, nosso livre-arbítrio, Deus continua nos aguardando. E aí entra uma outra interpretação que a gente pode ter dessa passagem, né? Muitas vezes, quando nós erramos, né, quando a gente cai em si, que nem o filho mais novo da história, e a gente liga, né, o Lé com Cré, a gente junta as peças do quebra-cabeça e entende que a gente errou, que a gente está sofrendo consequências agora dos erros, né? A gente não tem a humildade de voltar para Deus. Ou seja, primeiro por essas crenças que nós temos, né, de interpretações religiosas, digamos assim, né, ou da ideia de um Deus que é punitivo, a gente não tem uma ideia de que a gente vai ser perdoado. A gente tem uma ideia que a gente vai ser punido, né? Ou, pelo menos, que a gente vai passar pela humilhação de ser acusado. E muitas vezes isso nos paralisa, de sair de uma situação de erro para ir para uma situação de acerto. Isso acontece quando nós estamos aqui, mas isso é muito forte também quando nós vamos para o outro lado da vida. O Espiritismo nos mostra que nós vivemos aqui, mas que a vida real é a vida lá, onde Jesus falava também, né? Jesus falava, né, do reino dos céus. E ele nos dava o roteiro, nos ensinava e exemplificava o que é que nós deveríamos fazer para que a gente pudesse ir para o reino dos céus. E não, como até ele mesmo falou, né, ir para uma região onde haveria pranto e ranger de dentes, né, onde a gente teria que pagar, digamos assim, né, até o último centavo, os erros, as faltas. Então, ele nos ensinava que a gente precisava fazer um esforço para vencer as próprias imperfeições, para que a gente pudesse conquistar o direito de ir para o reino dos céus, ou ir para um lugar feliz. Muitas pessoas, quando vão para o outro lado, elas se veem em uma situação ruim, porque não souberam aproveitar os recursos, não souberam plantar as sementes do bem, né? Porque pela lei da causa e efeito, de causa e efeito, a gente aprende que a todo instante a gente está plantando. Tem umas sementes que a gente planta e elas dão num curto prazo de tempo, né? Se você plantar alface, você vai comer alface daqui a algumas semanas. Se você plantar manga, uma outra fruta, maçã, você vai demorar anos até você colher. Então, muitas dessas sementes que a gente plantou, a gente só vai colher depois, né? Ou depois dessa vida, ou somente em outra encarnação, depois que a gente reencarnar, né? Então, muitas pessoas que vão para o outro lado se veem numa situação ruim e ficam nesse estado de achar, compreendem, né? Porque aí se vê numa situação muito ruim do outro lado, e aí compreende com o tempo, né? O orgulho vai se desfazendo, a pessoa vai reconhecendo que ela não viveu como deveria, né? Os erros, a consciência aponta os erros, né? O cachorro está fazendo uma festa aí, né, José? Deixa ele aí que ele vai... deixa ele vai aprendendo. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, o que acontece? Muitas pessoas ficam naquele estado mental de reconhecer que erraram, certo?
mas elas demoram muito tempo para se levantar e ir até Deus. Porque apesar de Deus estar o tempo todo nos aguardando e pronto a nos perdoar, a nos acolher com carinho e amor, como o pai lá da parábola, foi preciso que o filho saísse da região e fosse de encontro ao pai. Porque enquanto o filho está lá distante, o pai está respeitando o livre-arbítrio dele de seguir o seu próprio caminho. Muitas vezes, ou mesmo no erro, como Deus faz conosco. Ele é tão bom que ele até ele aceita e não se chateia com nosso desejo de ficar apartado dele, ou seja, de seguir a nossa vida sem estar comungando, sem estar em sintonia com o amor que ele nos oferece. E isso é um problemão do outro lado. A gente tem vários livros do André Luiz, por exemplo, através do Chico Xavier. A gente vê no livro Libertação, em que André Luiz vai até uma região dessas, onde se reúnem muitas pessoas culpadas, digamos assim, né? Muitas pessoas que têm a questão da culpa, né? Que erraram, e muitas delas não precisariam estar ali sofrendo daquela maneira, mas por uma condição íntima, por acharem que não são merecedores de voltar para a casa do Pai, por acharem que não são merecedores do perdão, do amor, do carinho do Pai, elas se colocam naquela submissão de não, eu mereço sofrer, não, eu não mereço mais o amor do Pai, eu não mereço ser feliz, e permanecem, digamos assim, num estado de inferno indefinidamente, até que voltem-se. Por exemplo, se vocês lerem o Nosso Lar, que é o primeiro livro do André Luiz, né, ele conta a história própria dele, como é que foi. Ele viveu aqui na Terra, ele era médico, ele morreu, foi para o plano espiritual, e aí ele se vê numa região que seria o inferno, né? Apesar do inferno não existir na concepção que a gente tem, porque não existe um lugar de condenação. É simplesmente um local onde muitas pessoas que estão se sentindo culpadas se reúnem, e aí, porque a vibração é ruim, o aspecto do lugar fica horrível, né? Fica doloroso, fica desagradável. Então, André Luiz se vê numa situação dessa, e ao longo dos anos, ele passa 7 anos nesse lugar. Ao longo dos anos, sendo perseguido, sendo acusado, sofrendo, ele vai modificando, né? O orgulho dele vai se vergando até o ponto em que ele, que nunca foi uma pessoa religiosa, ele faz uma prece sincera e longa, pedindo ajuda a Deus, dizendo ao Pai, eu errei, eu quero o teu amor, por favor, me ajuda. Então, no momento em que ele se voltou de novo para Deus, ele foi socorrido. E aí começa a história dele, no livro que é maravilhoso, vocês precisam ler, a história dele em Nosso Lar, que é essa colônia espiritual que resgata as pessoas e prepara-as para seguir caminhos mais altos no plano espiritual ou para retornar para a Terra. Então, somente nesse momento em que ele, digamos assim, se levantou e voltou para a casa do Pai, o Pai o acolheu. Enquanto ele permanecia naquela condição íntima, né, de não se achar merecedor, de achar que ele merecia aquilo mesmo, né, Deus deixava, digamos assim, ele no livre-arbítrio dele, né, que é o que ocorre com todos nós. Nós precisamos, como fala a mensagem de Emmanuel, né, vir antes do inverno. Ou seja, não esperar que todos os nossos recursos se esgotem, que a gente fique na miséria, para que a gente possa voltar para Deus. A gente precisa ter esse despertar, essa tomada de consciência antes do inverno chegar. Enquanto a gente ainda tem forças, enquanto ainda tem recursos morais, espirituais, enquanto a gente consegue pedir ajuda, para que a gente não chegue naquele ponto, né, de sofrer tanto. Porque Deus não nos criou para sofrer. Ele não quer nenhum de seus filhos sofrendo. Nós aqui na nossa infantilidade, digamos assim, em usando o livre-arbítrio, em usando a liberdade que ele nos dá e os recursos que ele nos oferece, nós muitas vezes preferimos gozar, nós preferimos gastar displicentemente esses recursos.
Então, a gente precisa ter essa tomada de consciência. Enquanto ainda estamos aqui, né, com apoio moral, enquanto as provas, digamos assim, mais duras não chegam, né, porque todos nós, né, estando num mundo de provas e regeneração, ou seja, um mundo onde a grande maioria das pessoas ainda precisa evoluir, ainda precisa vencer as próprias imperfeições, o sofrimento existe, né? E o sofrimento, ele é um recurso utilizado por Deus como sendo o último recurso, né? Porque ele enviou até Jesus, né, há 2000 anos atrás, para nos educar, nos ensinar o caminho correto. Somente quando a gente insiste em não evoluir, porque existe uma lei, que é a lei do progresso, que diz que todo mundo tem que evoluir, ninguém pode estacionar indefinidamente. Então, somente quando a gente insiste e teima em não evoluir, em não usar bem os recursos, aí a dor vem como um agente externo, como um catalisador, digamos assim, para fazer a gente acordar e andar mais rápido. Tem uma história que o Haroldo Dutra Dias costuma contar nas palestras dele. Ele fala que uma vez um homem entrou num posto de gasolina e foi na lojinha comprar alguma coisa, né? E aí, na porta da lojinha, tinha um cachorro que ficava chorando, reclamando, chorando, cachorro deitado. E aí, o homem entrou na loja e se incomodou com aquele cachorro chorando, foi lá, pegou o que ele queria e tal, foi no caixa. E aí perguntou pro homem da loja, né? Por que esse cachorro está chorando? E aí o homem falou, porque ele está deitado em cima de um prego. E aí o homem, ué, mas por que ele não levanta? E aí o homem da loja falou, porque ainda não está doendo o suficiente. Então, nós somos assim muitas vezes, né? A gente só levanta quando a gente está no fundo do poço, ou quando já está doendo muito. Quando a gente não aguenta mais. Então, a gente não precisa chegar a esse ponto. Ela vem apenas para, quando você falou, né, cobrir, ou quando estamos passando pelas dores, a gente tem uma compreensão tão diferente da vida, da dor, do amor de Deus, que a dor ela deixa de doer, digamos assim. Ela passa a ser mais suave. O que mais? Quanto tempo eu tenho, Andréia? Cheguei, filho? Não, acho que tá bom. Acho que a grande mensagem dessa parábola é essa. Primeiro, Deus vai ser sempre o Pai amoroso, não importa o quanto erremos. Ele sempre vai dar novas oportunidades para a gente refazer os caminhos, reconstruir, reparar o mar e voltar para o amor dele. A gente só precisa fazer isso antes do inverno. Ok? Obrigado, pessoal. Graças a Deus, vamos todos num só pensamento e levar-nos até o nosso Criador. E para isso, vamos nos preparar também para receber os passes. O passe coletivo é uma energia que nos fortalece para que possamos superar as dificuldades que nós mesmos colocamos em nossas vidas. Vamos respirar profundamente, calmamente. Vamos relaxar toda a nossa musculatura.
nossos braços, nossas pernas, nossos ombros, pescoço, deixar bem relaxados. Vamos imaginar Jesus, nosso divino mestre, de braços abertos, com olhar meigo, com um sorriso singelo, a querer nos abraçar. Vamos sentir a sua aproximação em nosso coração. Vamos abraçar Jesus nesse momento. Sentir aquela energia amorosa que nos envolve completamente. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui no nosso grupo assistencial, procurando aprender o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por tanta oportunidade que temos para o nosso crescimento. Obrigado por essa doutrina maravilhosa que nos destes para reavivar os seus ensinamentos. E que possamos, Senhor, colocar no nosso coração esses ensinamentos, procurando praticar a caridade, procurando amar e perdoar, para que possamos cada vez mais nos libertarmos de nossas culpas, dos nossos erros. Dai-nos força e coragem, Senhor, para continuar na caminhada em tua direção. E abençoa, Senhor, a tantos irmãos que nesse momento estão sofrendo. Que essas energias que nesse momento estamos gerando possam envolver a todos esses irmãos que derramam lágrimas, que sofrem, que estão doentes, Senhor. Talvez um familiar, um vizinho, um amigo mais próximo, precisam desse amparo, Senhor, dessa energia. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou mentalmente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Deus, que assim seja.